Bom dia, queridos irmãos, os que estão aqui presentes. Somos um grupo reduzido, mas vocês motivam, encorajam cada um de nós para estarmos aqui. Além disso, especialmente muito bom dia para todos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem através das redes sociais. É uma alegria estar com vocês e falarmos da palavra do Senhor, oportuna palavra do Senhor, que sempre vem de encontro às nossas necessidades. Dá para ouvir bem aí nas redes sociais, no Facebook, e senão você poderá acompanhar durante a semana estas mensagens, estas lives que a gente faz, transmissões ao vivo que a gente faz dos nossos cultos. Você pode entrar no seu Facebook e assistir a mensagem. Também já vou antecipando que eu fiz um breve vídeo do esboço, do resumo desta palavra que deixei com o pastor. O pastor poderá postar depois junto com a gravação, com o vídeo, para você poder conferir ponto por ponto o que a gente quer falar. Vamos ver se conseguimos entrar então no programa aqui. Vamos embora. Não estou conseguindo entrar aqui no PowerPoint, mas aqui. Agora sim, agora voltou. Muito bem, queridos irmãos, eu quero falar para os amados irmãos de um assunto que é do meu interesse, porque é um assunto atual. O pastor abriu o culto falando de um salmo que, curiosamente, nem tínhamos conversado de qual seria o assunto de hoje, mas, curiosamente, é o salmo do deserto, um salmo em que o rei Davi escreveu estando no deserto da Judeia. Escreveu em momento de crise, em momento de deserto. Eu quero falar um pouco para os amados irmãos de sobrevivência no deserto. No dia 3 de novembro do ano passado, antes do início de todo este assunto da pandemia, deste grande deserto que tem assolado a humanidade neste ano 2020, no ano passado eu andei falando da tentação de Jesus no deserto. Quais foram alguns recursos apelados pelo Senhor para enfrentar a sua tentação, o seu próprio deserto? É um tema tão amplo, tão vasto, muito mais em momentos próprios de deserto em que vivemos cada um de nós, que eu quis abordar o enfoque ao lado nosso. Como fazer para sobrevivermos no nosso próprio deserto? Por isso, o assunto de hoje vai se chamar sobrevivência no deserto, baseado na palavra de Deus do livro de Mateus, na tentação de Jesus. Jesus dá início ao seu ministério encarando o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11, nós temos a tentação de Jesus. E nós encontramos, você pode ir buscando na sua Bíblia, nós encontramos alguns conceitos da tentação de Jesus. Mas antes de lermos a palavra, eu tenho uma poesia. Eu gosto de começar de uma maneira bem light, bem suave, para você e eu nos entrosarmos dentro do assunto. Eu quero lhes contar uma frase, uma poesia bem bonitinha que eu peguei da internet, que se chama Deserto, e diz: num deserto sem água, numa noite sem lua, numa terra nua, por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais profunda que a vida. Você pode encarar o deserto, pode encarar a falta de água, pode encarar a falta da luz, pode encarar a terra nua e desolada, a carência de recursos, mas o maior desespero para todos nós é a sobrevivência humana. Por isso que eu quis colocar no início esta pequena frase, esta pequena poesia, porque nos fala de sobrevivência, e o assunto de hoje justamente é sobrevivência no deserto. Como encarar? Existe algo de mais valor para você e para mim que a nossa própria vida? O assunto de hoje, e não só de hoje, o assunto há 6, 7 meses que se vem falando todo dia é a sobrevivência. Quando a gente se encontra com uma pessoa na rua, o primeiro assunto que aparece é esta pandemia. Ainda bem que estamos vivos. Eu digo para você, parabéns! Glória a Deus, você e eu estamos vivos. Já abrimos os olhos de manhã, abrimos os olhos, levantamos, tiramos a coberta, porque estamos no inverno,
E quando olhamos assim, já dizemos para Deus: obrigado, Senhor, eu estou vivo. Mais um dia de vitória, mais um dia caminhando no deserto desta grande pandemia, mas sobrevivendo. Nós somos sobreviventes do século XXI. Poderemos dizer provavelmente, quando passe todo isto, que nós estaremos registrados dentro da listagem dos sobreviventes da humanidade. Você já pensou nisso? Porque nunca a humanidade encarou uma situação como esta. Mas Jesus encarou o seu próprio deserto logo no início do seu ministério. Curiosamente, Jesus foi batizado e o primeiro que ele fez, antes de começar a fazer algum tipo de trabalho ativo, ele encarou o seu próprio deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 a verso 11, nos diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se é filho de Deus, olha, manda que essas pedras se transformem em pães, porque ele tinha fome. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, talvez um pouco depois, em algum outro momento, o diabo o levou até a cidade santa, provavelmente em uma forma de visão, provavelmente através de algum devario da mente, ou talvez algum processo emocional de crise, de êxtase que o Senhor experimentava por causa da fome, da sede, do calor, do sono, do cansaço. O levou até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mais uma vez respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retírate, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo se sentiu derrotado e deixou Jesus. E eis que logo vieram anjos e o serviram. Essa passagem conhecida da tentação de Jesus. Irmãos, o ano 2020 tem sido, sem sombra de dúvidas, o ano mais tenebroso das últimas décadas. Tanto a nível mundial como a nível nacional. Você concorda com isso? Tem sido, com certeza, o grande ano da tragédia. Nós enfrentamos uma das maiores crises sanitárias, sociais e econômicas já vivenciadas no nosso país e no mundo. Muitos, por causa desta situação, sem fé, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm um suporte de fé, entram em desespero. Alguns tentam suicídio, outros tentam acabar com todos os seus sonhos e projetos e entram em depressão. Entanto que outros, um pouco mais corajosos, se adentram nesse deserto de crise, na confiança de conseguir, de alguma forma, sobreviver, dar a volta por cima, apesar das dificuldades. Você e eu somos desses, somos guerreiros sobreviventes da pandemia. Nos levantamos e dizemos: eu vou vencer esta crise. E aí tomamos todas as medidas, os recursos necessários, nos levantamos de manhã, colocamos a nossa máscara e nos vamos, partimos para a luta. Aquele que pode ficar em casa, fecha a porta e diz: aqui não entra nada, ninguém, e eu não vou sair para a rua. E cada um tenta da sua forma, na medida das suas possibilidades, dar a volta por cima da crise que estamos vivenciando. Com certeza,
Hoje, muitos lutam apenas pela sobrevivência deles e sua família. E quando falo de sobrevivência, eu estou falando de sobrevivência física. Lutando para se salvar, a pandemia tem levado famílias inteiras, pai, filhos, netos, 3 gerações de uma própria família em alguns casos. Por isso que cada um está lutando pela sua sobrevivência. E esse assunto nos traz para pensarmos bem concreto o que é, afinal. Eu estou usando tanto essa palavra sobrevivência. O que significa sobrevivência? Eu busquei no dicionário e na sua definição mais simples, sobrevivência é o seguinte: é a força da vontade prevalecendo sobre nossa mente, aqui, sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo nas circunstâncias adversas em que nos encontramos. Para conseguir sobreviver, para conseguir dar a volta por cima, para prevalecer por cima dessas circunstâncias, utilizamos como principal ferramenta os conhecimentos e técnicas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de nós mesmos ou daqueles que dependem de nós. De acordo com o dicionário, essa seria sobrevivência. Tentar usar todos os recursos físicos, mentais, materiais, no nosso caso, inclusive espirituais, aqueles que acreditam em Deus, para poder encarar, enfrentar esse adversário que coloca em risco a nossa própria supervivência. Amados, Jesus enfrentou o deserto por 40 dias e Ele nos dá, através dessa sua tentação, seu próprio deserto, sua luta de sobrevivência, nos dá alguns exemplos, algumas lições de sobrevivência para os momentos de solidão e de escassez que enfrentamos ao longo da nossa vida. Eu vou destacar quatro pontos, eu acho. O primeiro que quero destacar para vocês: como sobreviver no deserto? Essa pergunta que não pode calar. Em meio deste deserto que se chama Covid-19, em meio deste deserto que encaramos todos por iguais, ricos, pobres, sábios, ignorantes, velhos, jovens, brancos, pretos, amarelos e todas as cores de pele que existam. Como encarar e sobreviver neste deserto? O verso primeiro nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não entrou no deserto sozinho. Ele foi no deserto, só entrou no deserto porque o Espírito Santo o levou até lá. E isso me faz pensar no meu primeiro ponto que quero repassar para vocês. Entramos no nosso deserto confiantes na presença de Deus. Encaramos o nosso deserto e mesmo que a gente não entenda as causas, as razões pelas quais está acontecendo, nós aceitamos e assumimos que Deus está presente e no controle desta pandemia. Amém? Você acredita nisso? Você pode abrir o seu coração e a sua mente e dizer: eu recebo do Senhor a vitória porque eu sei que Deus está do meu lado. Na sua própria força, Jesus teria sido provavelmente vencido. Não teria sido nada fácil para Jesus entrar no seu próprio empolgamento, talvez no seu próprio esforço humano de ser uma pessoa melhor ou de conseguir recursos para encarar o seu breve ministério de 3 anos. Mas Jesus propôs no seu coração entrar guiado pelo Espírito Santo para passar, para encarar essa grande provação na graça do Senhor. Um dos mais frequentes motivos, meus irmãos, uma das mais principais causas de deserção dos crentes imaturos, aqueles crentes que se afastam, é a incapacidade de enfrentar o deserto. Às vezes a solidão, o medo, alguma tragédia, alguma doença, as provações mesmo, o desânimo, o esfriamento espiritual, a oposição produzem abandono. Tem gente, sempre fala nas igrejas, você sabe disso, a porta dos fundos às vezes é maior do que a porta de entrada.
Porque as pessoas abandonam. Quando vem um momento da solidão, quando vem um momento da provação, quando vem um momento da crise, abandonam. Desistem porque se sentem incapazes. Mas você e eu precisamos entender, em nenhum momento você e eu ficamos totalmente sozinhos, porque Deus sempre está conosco. Jesus se adentrou, ele não fugiu da luta, ele não fugiu do deserto. Ele encarou o deserto no início do seu ministério para estar preparado para a culminação do seu ministério, que teria grande sofrimento, dor e até a morte. Ele estaria preparado, mas para isso ele entrou de mãos dadas com o Pai, através da guia do Espírito Santo. O Espírito Santo o levou para o deserto. Então, primeiro ponto, anota aí. Como sobreviver no deserto? Confiantes da presença de Deus, confiantes de que Deus está conosco. Mas continuando o texto, no versículo 2 diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Como sobreviver no deserto? Eu diria para você, com jejum e oração. Jesus não foi no deserto de férias, ele não foi para tirar férias por 40 dias. Ele não foi para o deserto apenas para autotestar a sua força e as suas capacidades físicas. Eu já conheço pessoas que encararam 40 dias de jejum. Inclusive na Bíblia você encontra que Moisés passou 40 dias lá em cima do Monte Sinai. Josué acompanhou ele até a metade do caminho e provavelmente também passou 40 dias de jejum lá no Monte Sinai, na época do deserto. Encontramos Elias andando pelo deserto até aquela caverna, fugindo da rainha Jezabel por 40 dias em jejum. Não é nada novo, mas o deserto de Jesus foi diferente, porque ele foi exclusivamente guiado pelo Espírito Santo para jejuar e para orar. Ele foi com um propósito definido. E, meus amados, eu lembro de que Jesus, naquela ocasião de Marcos, capítulo 9, versículo 29, quando trouxeram para ele um rapaz, um jovem, possuído por demônios, e o pai da criança, do menino, disseram, olha, os teus discípulos tentaram expulsar este demônio, mas eles não conseguiram. O que está acontecendo? Jesus apenas se aproximou, mandou embora o demônio. E os discípulos abriram os olhos enormes e disseram, Senhor, como é que é? Nós tentamos e não conseguimos, e teoricamente tu falou de que nós teríamos o teu mesmo poder. E você lembra qual foi a resposta de Jesus? Lá em Marcos capítulo 9, no finzinho já, Jesus diz, existem gêneros, existem batalhas que não podem ser encaradas, que não podem ser liberadas, senão através do jejum e da oração. Como dizendo, existem certos tipos de deserto pelos quais precisamos jejuar e orar para encarar essa situação. Quanto você tem orado e jejuado diante de Deus nesta pandemia? Quanta cobertura você tem dado para a sua família, para seus filhos, para sua esposa, para seu marido, para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus amigos, através da oração, da intercessão e do jejum? Ou você simplesmente se recluiu dentro da sua gaiola, da sua casa, dizendo, aqui não entra vírus nenhum, eu vou manter as portas fechadas e vou lacrar com fita, para que não entrem vírus. A maior forma de nos prepararmos é encarar o nosso deserto, nos valendo das ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. A nossa tendência normal, natural, em períodos de crise, é apelar a todo quanto recurso, mas recursos nossos. E aí começamos a ligar. Me dá uma receita de cloroquina? Pelas dúvidas, eu vou guardar dentro da gaveta da minha mesinha de noite. Se eu sinto uma tossezinha, vai de cloroquina, vai de, como eu gosto, azitromicina, e vamos embora. Ou alguém tem uma vacina para mim por aí, eu vou experimentar, eu me ofereço voluntário para qualquer teste, porque eu quero logo me defender. Talvez usamos dos recursos de tentar nos afastar por completo da sociedade, coisa que são recomendações médicas positivas. Por isso você e eu estamos aqui sentados hoje
com distanciamento social, com máscara, coisas incômodas, mas necessárias. Está bom, em alguma medida, que a gente use os nossos recursos, só que sabemos de que eles muitas vezes são ineficazes e insuficientes. A nossa tendência é apelar a tudo aquilo que está ao nosso alcance. Na batalha espiritual, no deserto da nossa vida, na luta espiritual, muitas vezes usamos inclusive de armas carnais. Quantas vezes apelamos a armas humanas, como Pedro, quando no monte de Getsemane, ali, no horto de Getsemane, que ia ser pego, Jesus ser prendido para ser julgado e condenado, Pedro pega a sua espada e arranca a orelha, tentando cumprir ousadamente com aquela promessa que ele tinha dito, que não abandonaria Jesus. Ferramentas da carne. Jesus dispara. Não é assim. Espera, não pode acontecer assim. As minhas armas não são essas. Eu teria anjos para me defender se eu quisesse. Como dizendo, você, quando vai encarar uma luta, precisa usar das armas que eu posso fornecer para você. A arma que estamos conversando é a arma do jejum, a arma da oração. Então, irmãos, precisamos aprender a usar os recursos disponíveis para encarar o nosso deserto. Por isso que para enfrentar desertos precisamos muito de jejum e da oração. Lembre sempre disso, meu irmão. Mas vamos para o terceiro ponto. Eu quero falar para vocês como sobreviver no deserto através do terceiro recurso ou ferramenta que está ao nosso alcance. Você está se isolando, está em casa, você tem tempo demais, você está trabalhando o mínimo possível, está saindo para lazer, não está indo na praia, não está tirando férias, não está visitando amigos, nem fazendo churrasco ao domingo. Você tem todo o tempo do mundo. Para quê? Para assinar Netflix, Amazon, e então assistir todos os filmes que puder. É isso. Isso são armas carnais. Eu não estou dizendo que seja mal. Você precisa se distrair até para que a mente não fique o tempo todo pensando, maquinando. Mas eu aproveito para dormir e para colocar em dia todo aquele sono atrasado, tudo bem. Mas quanto tempo estamos dedicando para oração primeiro e jejum? Para a leitura da palavra de Deus. Não haverá desculpa pós-pandemia de dizer, eu não tive tempo de ler, eu não consegui aprender a orar, aprender a crescer na fé através da leitura da palavra, porque me faltou tempo. Já levamos mais de 6 meses encerrados em casa e o principal livro que podemos e que devemos ler é este, a palavra de Deus. O alimento do cristão não é apenas o pão. A gente se preocupa pelo pão de cada dia, o governo também, e começam a surgir recursos, auxílios emergenciais de diversas formas, na medida das possibilidades, mas o verdadeiro sustento que precisamos para a nossa alma, para a nossa própria supervivência e para a supervivência da nossa família, então é a palavra de Deus. E Deus coloca a nosso alcance para encararmos essa luta. Fortaleça-se na palavra, porque através da palavra de Deus cresce a fé. A fé vem pelo conhecimento, vem pelo ouvir, vem por sentir o que Deus quer nos dizer. E esse conhecimento vem através da palavra de Deus. Ouvir a Deus, ter comunhão com Deus através da sua palavra. Irmãos, uma ferramenta que nos dá recurso para entender muitas das perguntas que não faltam nesta hora. Na hora do deserto, a primeira tendência é começar a questionar e perguntar: até quando? Como? Por quê? Qual o propósito? Você tem muitas perguntas, e eu também. Por que tudo isto está acontecendo e por que está acontecendo comigo? E provavelmente adoeceu alguém, que é seu familiar, seu parente, seu amigo, e você começa a dizer: Senhor, ele não olha que ele não fez nada. Como que somente os maus caíssem. Mas a gente observa e vê que homens de Deus, pessoas fiéis ao Senhor, também estão caindo, vítimas deste deserto que encaramos. Então precisamos buscar na palavra, porque a palavra, sem dúvida nenhuma, tem resposta
para nossa pergunta. Apenas procure, apenas encare esse recurso. São muitos os cristãos, amigos, irmãos, que na hora do deserto se afastam da comunhão com Deus. E parte desse afastamento inclui se afastar de se alimentarem da palavra de Deus. Abandonam a comunhão da palavra e, como resultado, cada vez ficam mais fracos para enfrentar a crise. Cada vez ficam mais desanimados, cada vez ficam mais virulentos, se sentem como que não têm forças, parece que o vírus tomou conta da sua alma e não conseguem dedicar o tempo necessário para ler a palavra e para encontrar coragem, força, alento. Você quer encontrar desafios lindos e palavras agradáveis? Vai lá no Salmo. Você quer encontrar orientação e sabedoria, filosofia de vida? Busca no Provérbios. Você quer sentir a coragem e a força de alguém que confia em Deus? Vai para o Antigo Testamento e observa aqueles grandes patriarcas. Você quer entender o propósito pelo qual estamos na terra? Leia o livro de Atos. Você quer aprender a razão teológica pela qual acontecem muitas coisas? Leia o livro de Romanos, leia Hebreus, leia Efésios. A Bíblia tem tudo. E finalmente você quer levantar o ânimo e sentir esperança de glória? Leia Apocalipse, porque você sabe que todo isto um dia vai acabar e um dia estaremos na presença do Senhor. Mas não abandone a palavra. Irmãos, quando comemos do pão da vida, como diz em João capítulo 6, 35, nunca mais sentiremos fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida, venham e se alimentem através de mim, porque nunca mais vocês vão experimentar fome. Só aí estaremos plenamente preparados para encarar o nosso deserto. Mas finalmente, eu quero destacar um pouco a característica deste deserto que encarou o Senhor. Como sobreviver no deserto? Não é fugindo dele, não é tentando cruzar o deserto correndo, é no meio do deserto encarar a tentação. Jesus se passou 40 dias jejuando, orando, e começaram a faltar as forças físicas. Começou a se sentir cansado, faminto, debilitado, e então foi um momento em que Satanás deu o bote para tentar derrubar Jesus. Colocou a tentação. Meu irmão, minha irmã, por trás de todo deserto existe uma verdadeira batalha espiritual tentando nos derrubar e fazer desistir da nossa caminhada. Atrás de cada deserto sempre você vai encontrar uma luta. E eu diria para vocês que a tentação é desistir de tudo e voltar atrás. Quando a gente começa em meio do deserto a encontrar tentações, a gente diz: chega, já não é suficiente com o deserto, já não é suficiente com a fome, já não é suficiente com a sede, com a solidão, e ainda vou ter uma provação para encarar. Esse é o momento da gente proclamar a vitória daquele que venceu o deserto da sua própria vida. Então, em vez de desistir e voltar atrás a essa tentação, que tentação não é pecado, a Bíblia diz que tentação não é pecado. Dizia Martinho Lutero: não podemos evitar que as aves voem em cima das nossas cabeças. O que sim podemos evitar é que elas façam seus ninhos em cima das nossas cabeças. Isso dizia Lutero, como dizendo: se vier a tentação, em vez de fugir, em vez de nos escandalizarmos, é momento de encarar a tentação, lutar contra ela e vencer. Entanto, ela não gerar desobediência, a tentação está sendo derrotada. Jesus não se deu às tentações do inimigo, mas lutou e venceu cada uma delas. O inimigo foi espertinho, porque o inimigo sabe a forma. Foi falando da Bíblia para Jesus. A palavra diz, dá uma demonstração. E Jesus diz: não, também a palavra diz. Depois ele tentou por outro lado, tentou por aqui. Mas Satanás sabe de que com o auxílio da oração, do jejum, da palavra, nós podemos encarar essa tentação e ele não irá vencer. Por isso que no livro de Tiago, o escritor do livro de Tiago, provavelmente Jacó, irmão de Jesus, nos ensina: resistam ao diabo
e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O diabo vai se apresentar em meio do seu deserto. Quando ele sinta que tu está abrindo uma brecha, quando ele sinta que tu estás debilitado, ele vai te encarar e vai buscar a forma de te fazer desistir. A tentação provavelmente vai ser dourada, vai ser um pedaço de pão em meio da fome, vai ser um copo d'água em meio da sede, vai ser a tentação de uma conquista em meio da derrota, porque sempre ele vai tentar trapacear. Dificilmente para um cristão Satanás vai se apresentar como um leão ameaçador. Ele vai se apresentar como um anjo de luz, tentando colocar para você uma mesa farta para você desistir do seu deserto. O deserto é o caminho a ser atravessado, não é um local para fugir. Por isso, então, meus irmãos, resistam ao diabo, resistam à tentação, sobrevivam ao deserto pelo amor de Deus, porque logo depois do deserto está a bonança e está a vitória prometida pelo Senhor. Não se deixe levar pelo diabo. Finalmente, então, encerrando, eu quero resumir com 3 ou 4 conclusões. Falei de 4 pontos. Ciência da presença de Deus. Segundo ponto, falei de oração e de jejum como ferramenta para encarar o deserto. O terceiro ponto, eu falei da fidelidade do Senhor. A ver, deixa eu ver como eu redigi aqui. Eu falei de manter-nos firmes ao Senhor através da palavra. E quarto, encarar a tentação, encarar o diabo. Agora, então, algumas conclusões que eu coloquei aqui. O deserto, meus irmãos, é a escola onde Deus prepara para os fortes. Mesmo através do deserto, podemos sair fortalecidos e melhores. A escola onde Deus nos prepara a nós, aos guerreiros. E através desse deserto, podemos sair fortalecidos. Segundo conceito, o deserto não é para sempre. Você pode ter certeza, é apenas uma fase, uma etapa passageira. Você conhece essa expressão que todo mundo gosta, com um sorriso nos lábios, de mostrar com otimismo. Qual é a frase que você ouve na televisão, na rua? Tudo vai passar. Amém, tudo vai passar, porque estamos encarando o deserto seguros na mão de Deus. Vai passar sim, mas não vai passar por causa dos homens, nem por causa da vacina de Londres, nem da Rússia, nem da China, nem dos Estados Unidos. Tudo vai passar porque Deus está no controle do deserto e porque Ele está por cima dessa pandemia. O deserto não é para sempre, é apenas uma fase passageira da nossa vida. Com a ajuda de Deus, conseguiremos vencer tudo o que venha pela frente. Outra certeza, você não está sozinho no deserto, porque Deus está sempre do seu lado. E o último conceito que eu quero destacar, com a presença de Deus, meus amados, o deserto se transforma num verdadeiro local de milagres. O seu deserto é a maior chance que você tem para experimentar o poder e a glória e o milagre de Deus. Eu lembro de Elias fugindo no deserto, fugindo da rainha Jezabel, e quando desistiu, disse: eu quero morrer, Senhor. Aí então ele dormiu, esperando não acordar nunca mais, mas ele foi acordado por um anjo que tinha preparado para ele comida e água. Você lembra? E ele comeu e se fortaleceu. Foi no deserto, em meio ao deserto, que o povo de Israel clamou, dizendo: era muito melhor ter ficado no Egito. Mas o Senhor mandou maná oportunamente, o pão do céu, que o sustentou por 40 anos. Foi em meio ao deserto que Deus manifestou a sua graça para mandar aquele monte de passarinhos, de aves, de codornas, que provavelmente eram umas pequenas aves que eles poderiam pegar com a mão. Nem sabemos como acontecia. Provavelmente chegariam cansados nesse voo migratório e cairiam justamente no acampamento deles para eles pegar com a mão. Não precisaram nem armadilhas, pegavam diretamente os bichinhos. Porque Deus está no meio do deserto com você.
Deus não está sentado lá no trono, olhando de cima e assistindo os gladiadores da vida. Você é um gladiador da vida, mas quem empunha a sua espada para a sua sobrevivência é o leão da tribo de Judá, Senhor dos exércitos, Deus, Jesus, o vencedor. Por isso, meu irmão, com a presença de Deus, o deserto se torna um verdadeiro lugar de milagres. Relaxe, confie, ore, jejue, busque na palavra de Deus e espere que a mão do Senhor vai chegar. Provavelmente, quando acabarem os recursos financeiros, alguém irá bater na sua porta para dizer: eu trouxe esta cesta básica para você, eu trouxe este dinheiro para você. Provavelmente na hora da desesperação, quando você começa a sentir sufoco, chegará a medicação certa. Provavelmente quando você começa a sentir pânico, aparecerá a vacina que mudará as coisas. Eu não sei, mas Deus está no controle de todas as coisas. E cada coisa que acontece na nossa vida, meu irmão, é um milagre de Deus. Porque abrir os olhos e dizer bom dia é um milagre de Deus. Lembre sempre, quando abre os olhos, quando cumprimenta alguém, quando for deitar, de dizer obrigado pelo milagre da vida. Eu estou sobrevivendo a este deserto. Mas, irmãos, eu peguei uma frase de Augusto Cury, aquele pensador cristão, pelo menos se identifica com filosofia cristã. Augusto Cury disse o seguinte: ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar primeiro seus próprios desertos. Ninguém é digno de desfrutar do oásis. Você sabe o que é um oásis, certo? É um lago, um lugar farto, um lugar cheio de vegetação e de prosperidade, em meio a um deserto árido, quente, seco. Mas ninguém poderá desfrutar do oásis se primeiro não caminhar pelas quentes, áridas e secas areias do seu próprio deserto. Meus amados, desta forma eu estou querendo encerrar os conceitos com vocês e dizer que o deserto, não esqueça nunca, o deserto não é um cemitério de cristãos. Não, o deserto não foi criado para enterrar cristãos. O deserto é a escola dos profetas. Os grandes profetas de Deus surgiram do deserto. Eu nem sei como nem porquê. Paulo precisou ir no deserto da Arábia. E cada um dos profetas passaram pelo deserto para ter os seus ministérios abençoados. Você é servo de Deus? Não tenha medo do deserto. Você não vai perecer aí. Não vai ficar enterrado nas areias do seu deserto. Você está transitando pela escola de profetas. Vamos orar diante do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e vamos clamar ao Senhor e vamos tentar colocar o nosso fardo, a nossa preocupação, e vamos assumir da parte do Senhor pela fé a vitória no nosso próprio deserto. Senhor, eu oro nesta hora, colocando o meu fardo na Tua presença. É verdade, eu andei preocupado, andei me preocupando demais pelo meu próprio deserto. É verdade que às vezes tenho medo de morrer, às vezes tenho medo de ficar doente e de abandonar aqueles seres queridos a quem tanto amo, de colocar sofrimento e fardo na minha família pela minha ausência. É verdade, Senhor, de que às vezes eu sinto medo de que a crise financeira que assola a sociedade e o nosso país venha atingir de cheio e quebrar o meu orçamento e faltar o essencial para a minha vida. São tantas as fraquezas que são demonstradas na hora do deserto que eu peço, Senhor, que Tu me mostres, me reveles pela Tua palavra a Tua presença e a Tua fidelidade que nunca nos abandona. Eu quero, Senhor, entender que esta chance de estarmos em casa é uma oportunidade para orar, para clamar, para jejuar, para aprender e ter comunhão contigo. E finalmente, Senhor, me ajuda a me levantar em vitória e entender que os Teus planos estão sendo desenvolvidos na minha vida através deste deserto. E que se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? E que nenhum tipo de tribulação poderá nos derrubar. Obrigado por este momento.
Obrigado pelo meu irmão, minha irmã, meu amigo, aquela pessoa que nos está assistindo nas redes sociais. Que tu venhas de encontro com o seu próprio deserto, que cada deserto é diferente e é individual, e ministres da tua graça e da tua abundância e da tua misericórdia para que eles venham a ser vencedores. Eu oro, eu clamo e eu espero nas tuas preciosas e gloriosas promessas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.